Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para a sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Tenho mofado em minha cela, nessa penitenciária imunda por 22 anos. Hoje escrevo esta carta porque sinto que a vida em meu corpo está desaparecendo. E sinto a necessidade não somente de confessar os meus pecados, mas também de alertar quem esta carta possa chegar sobre os perigos que são terrivelmente ignorados por todos. Especialmente agora, neste mundo de tecnologia tão avançada. As pessoas não têm mais tempo de enxergar o que está ao seu redor, ou até mesmo olhar as estrelas. Todos estão muito ocupados com as coisas que pouco lhes deveria importar. Mas vamos aos fatos abomináveis da minha vida antes que eu perca sua atenção. O ano era 1982. Eu era jovem, tinha 24 anos. Trabalhador honesto, o suficientemente simpático para que não me faltassem moças para cortejar. Era morador de uma cidadezinha miserável no sul do país, a qual o nome não revelarei. Estava frio quando acordei de madrugada. Estava sentindo uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Liguei a luz do abajur que ficava em cima do criado-mudo ao lado da minha cama e olhei em volta. Tudo parecia normal, mas aquele sentimento estranho persistia. Tentei lembrar se estava tendo um pesadelo, mas tinha certeza de que não. Apaguei a luz e voltei a dormir. Nas noites que se seguiam, o mesmo acontecia. Eu acordava e a sensação de que havia alguém comigo ficava cada vez mais forte. Eu comentei com a minha pobre mãe sobre o que estava acontecendo. "Isso é sua imaginação", dizia ela. Depois de algumas semanas, eu já estava acostumado com aquilo e nem me incomodava mais. Eu acordava no meio da noite e voltava a dormir sem me preocupar. Esse foi o meu erro. Ignorar o que não poderia ser ignorado. Meus amigos e familiares começaram a reclamar do meu comportamento. Diziam que eu andava nervoso, violento e sempre pronto para tirar palavras ásperas a eles. Eu sempre dava a desculpa de que não estava dormindo bem. Dizia que aquilo estava me matando e me tirando do sério. Aliás, todos sabem como dormir mal pode afetar o nosso comportamento. Mas aquele sentimento bizarro começou a piorar. Então houve a primeira ocasião onde eu tive a certeza de que aquilo não era só impressão minha e que realmente alguém ou algo estava comigo durante a noite. Abri os meus olhos, mas não podia me mover. Tentei de todas as formas levantar ou gritar. Mas meu corpo não obedecia aos meus comandos. Foi então que olhei com terror para o canto do quarto e vi o que parecia ser uma pessoa. Não deste mundo, tinha certeza, pois era somente uma sombra esfumaçada que ali se apresentava. A coisa, como tenho chamado esta entidade desde então, começou a mover-se em minha direção. Aterrorizado, tentei gritar, mas o meu grito era abafado de maneira sobrenatural, como se milhares de mãos estivessem apertando o meu pescoço. Fechei os meus olhos e repetia a mim mesmo: "Você está tendo um pesadelo." Até que senti que outra vez eu era o mestre do meu corpo e este me obedecia com eficácia, apesar de sentir um pouco de demência. Abri os meus olhos outra vez e o meu quarto estava vazio. Dormi com a luz acesa o resto da noite. Na manhã seguinte,
Fui ao encontro de minha família que estavam na mesa tomando seu desejum. Contei tudo o que aconteceu. Meus 2 irmãos mais novos riram. Meu pai nem escutou. E minha mãe continuou dizendo que o que eu estava tendo eram pesadelos que pareciam reais. Saí para ir ao trabalho furioso. Aquilo virou uma rotina. Todas as noites aquela criatura aparecia e me imobilizava, chegava perto de mim e desaparecia. Minha confissão vai te parecer muito bizarra e até mesmo anticristã. E hoje sei que essas são exatamente as palavras para descrever os meus atos naquela época. Eu criei uma espécie de vínculo com essa coisa. Não nos falávamos, mas eu acabei tomando gosto pela sensação desconfortável de que aquilo me causava. O estado emocional em que me deixava após a paralisia não posso descrever. Não era bom, mas de alguma forma eu gostava e talvez essa minha fraqueza foi o que levou ao meu ato de perversidade final. Eu me lembro muito bem. Dia 22 de março, eu me sentia cansado e depressivo. Os ataques sombrios estavam sugando minhas energias e de alguma forma eu perdia o controle do meu corpo. Nessa noite, eu acordei exatamente às 4:30 da manhã e ali estava o espectro outra vez. Notei que algo estava diferente. Eu podia sentir seu cheiro e sua forma estava mais sólida do que nunca. Mesmo não podendo imaginar com o que aquilo se parecia, me horrorizei com aquela imagem demoníaca que se aproximava de mim. Outra vez, tentei em vão me libertar das correntes invisíveis que me prendiam os movimentos. Eu queria correr. Sabia que algo de ruim estava para acontecer. Foi então que o monstro deitou-se em cima de mim e começou a sussurrar algo em meus ouvidos. Ainda hoje não sei o que ele dizia, mas soava maligno e horripilante. Minha visão foi desaparecendo. Sentia que meu espírito estava sendo sugado, até que eu perdi a consciência. Escutei um grito masculino alto e forte. Quando abri os olhos, vi a bota de um policial se aproximar do meu rosto com violência. Fui jogado no chão e coberto por outro policial que me segurava enquanto o outro me algemava. Olhei em volta, notei que estava na cozinha. Os corpos dos meus pais e irmãos estavam no chão, com os membros despregados do corpo e dilacerados. O sangue do meu corpo denunciava que eu era o autor daquele crime bárbaro. O sangue dos meus familiares em minha boca me acusava de um dos maiores crimes que alguém pode cometer contra outro ser humano: o canibalismo. Desde então, fui atirado nesta cela imunda e cheia de bichos, convivendo com o mais baixo tipo de ser humano existente no mundo. Não me matei ainda por covardia, porém creio que não será mais necessário, pois tenho uma doença que avança a cada dia e o meu fim será próximo. Este foi o meu alerta para as pessoas que lerem esta carta. Estejam sempre vigilantes e não se deixem levar pela falta de cuidados. Hoje, conheço outras histórias similares à minha e sei que essas entidades, demônios, diabo ou espíritos malignos, seja qual for a sua dominação correta, nos utiliza como vínculos para matar sua sede insaciável de sangue. Boa noite.